E aí pessoal, Matheus Martins aqui, mais uma videoaula de história. Hoje, encerrando o conteúdo de ditadura cívico-militar, tá, dando continuidade e andamento à aula anterior. Na aula anterior, eu creio que a gente falou sobre os atos institucionais, foi uma revisãozaça, né? Atos institucionais e a repressão, a gente encerrou na repressão. Tem um vídeo aí do Paulo Malhães, em depoimento à Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, não sei se eu expliquei nos outros vídeos, mas eu acho que vale a pena retomar de qualquer forma. A Comissão da Verdade é tipo uma... Como é que eu vou falar isso? É uma espécie de coordenação de intelectuais que foi aglutinada para investigar ali os crimes da ditadura militar através de entrevistas, de investigação forense, de leitura de documentos que estavam sob sigilo. Enfim, é um corpo de pensadores foi formado ali do governo Lula para o governo Dilma, né, para encarar os problemas da ditadura militar de frente. Inclusive é uma das razões que a gente pode citar mais propriamente para Dilma Rousseff ter recebido o impeachment. Ela perdeu em grande parte o apoio dos militares, que ainda tendem até hoje a querer proteger o legado da ditadura e se afastar dessa perspectiva de, sei lá, autocráticos e autoritários, e acabaram retirando sua adesão ao governo Dilma Rousseff e aos governos do PT, que foram os governos que realmente, assim, ao longo da história mais financiaram os militares, os governos civis, né? A FHC deixou os militares à míngua. Com Lula, os militares tiveram direito a comprar caças dos suecos, a ter submarinos nucleares, porque se vocês estão vendo aí isso ser feito no governo Bolsonaro, isso é um projeto de compra que vem lá do governo Lula, tá? Da modernização tecnológica do arsenal de guerra brasileiro. Enfim, mas apesar de ter essa relação assim historicamente positiva entre militares e governos do PT, os militares vão tirar a sua adesão desses governos a partir da abertura da Comissão da Verdade. E o governo Dilma cai muito por conta disso. É lógico que a Dilma é uma administradora bem ruim, o plano econômico dela é muito liberal e acaba tendo problemas de não dialogar com a estrutura macroeconômica que colocava o controle do Estado sobre a economia. Bem, mas a aula não é sobre Dilma. Lembrei agora que eu estou falando demais e aí tenho que me concentrar. A grande questão é que esse legado, esse debate ainda permanece hoje em dia. Era isso que eu queria dizer. E a Comissão da Verdade foi esse organismo que veio trazer essa investigação e esse novo debate. E ela faz, a Comissão da Verdade, alguns inquéritos, algumas entrevistas com figuras que são notórios torturadores do crime e criminosos da ditadura militar. Esse Paulo Malhães era um torturador bem conhecido. Ele foi encontrado morto um mês depois desse depoimento. Mandei, vai estar aí para vocês. Mas assim, é macabro, é triste, é horroroso de escutar certas coisas, mas eu acho que é muito necessário. De forma análoga à repressão, havia também a censura. A diferença, o que é a censura em si? É um controle das mídias que circulam no país para não permitir que tenham conteúdos ou discursos subversivos nesses materiais. Então estamos falando aí de censura nas novelas da Rede Globo, estamos falando aí de censura nas músicas, vários álbuns foram vetados. Detalhe, vetaram um álbum que só a porra, mas o do Tom Zé, que tem um cu com uma bola de gude,
chama Todos os Olhos esse álbum, muito bom, por sinal. Ah, esse álbum não vendeu. E realmente é um anos com uma bola de gude. No meio do ano, a capa do disco, não vetaram. Os militares têm umas coisas meio... Bem, por aí vai. Mas também, olha, livro... o Jô Soares, ele sempre conta, não sei se vocês conhecem o Jô Soares, mas era um entrevistador bem famoso da Rede Globo. Ele sempre conta que na época, quando os militares chegavam perto da casa dele, e algum amigo avisava, vai ter uma batida aí perto da tua casa, se liga e tal. Aí ele tocava fogo em um ou dois livros que ele tinha de capa vermelha, escondia o resto, porque não podia nem ter capa vermelha, que era coisa de comunista já. Mas tinha todo esse temor de quem trabalhava com artes, quem era mais intelectualizado, de ser confundido com o militante de esquerda e sofrer aí do aparelho repressivo do Estado. Então, além dessa repressão, tem a censura no sentido de não permitir que vá ao ar músicas, textos, programas de TV e rádio que vão de encontro aí aos valores da ditadura militar ou que promovam algo de subversivo. E aqui tem uma imagem dos Secos e Molhados, que era tipo uma coisa muito subversiva, né? O Ney Matogrosso com a cara pintada de branco, cantando com a voz, um falsete incrível. No Ney Matogrosso tem um falsete que há um tempo atrás saiu uma música dele com a Cássia Eller. Isso há um tempo atrás eu era pirraia, mas que pra mim parecia que a Cássia Eller estava cantando como homem e como homem não, né? Como barítono no caso, que é a voz mais grossa, e o Ney Matogrosso estava cantando como falsete. É muito interessante como ele consegue, mas assim, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que é uma questão que é associada à feminilidade, essa voz mais fina que ele consegue alcançar. E os trajes são completamente loucos, completamente translocados, sem camisa, ou só com colete, vestindo saia. É uma coisa então, muito diferente para a época. É um choque visual, sabe? Os Secos e Molhados. Ele rompe simbolicamente, culturalmente, ele transgride nesses aspectos, tanto da questão do gênero, da sexualidade, da exposição do corpo e de se colocar como símbolo cultural de uma nova geração propriamente dita. E aí o Ney Matogrosso vai ser uma peça fundamental aí contra a censura, de certa forma. E se você quiser pensar que a ditadura militar, quiser pensar, a gente tem que pensar, também promoveu uma certa censura moral, a gente vê que o movimento gay foi muito restrito durante esse tempo, sabe? E o Ney Matogrosso era uma voz nesse sentido. E é muito importante ter essa voz nesse contexto, sabe? Um contexto tão repressor. Além dele, a gente pode dizer que outros ícones da música brasileira se colocaram também em oposição. Um dos mais famosos, o Chico Buarque de Holanda, que vai cantar Apesar de Você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Então, veja, ele está falando da repressão propriamente dita, está falando da censura. O Chico Buarque foi muito censurado. Foi muito censurado. Também o Chico Buarque era gênio, foda. E tinha umas tiradas, velho, tem as tiradas. O pessoal diz que o Geisel odiava o Chico Buarque, mas não fazia nada com ele. Isso é fofoca, né? Não fazia nada com ele porque a filha, Geisel, o ditador, né? A filha do Geisel era apaixonada pelo Chico Buarque. E aí reza a lenda também que aquela música que ele faz, Jorge Maravilha,
Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do dengo, domingo, domingo de cosca. Ela me pega, belisca, me pisca, petisca, me arrisca e me enrosca. É uma sacada aí, uma provocação pro Geisel. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Sabe? Enfim, gênio. O cara é... E um senso de humor absurdo. O lance de dizer... Porque nesse momento... Já falei aqui da repressão a quem é homossexual, mas nesse momento também se tinha uma repressão muito forte à periferia, simplesmente por ser periferia, sabe? E o Chico sempre como um cara que transitava entre os mundos da elite e o morro, ele conta sobre o Jorge Maravilha como o camarada que acorda assustado de madrugada e vai procurar o ladrão porque a polícia está batendo na favela. Vai procurar o ladrão para defender ele. Então, sensacional, absurdo esse cara. Recomendo assim, só por gosto estético. Só puro gosto estético. Vocês verem o dueto dele com Caetano Veloso. Cantando... Como é que é? Cotidiano. E você não entende nada. Eles fazem um pupurri das duas. Lindo. Uma coisa assim que você diz, porra, isso é Brasil. É fantástico. E esses caras foram quem construíram, nesse cenário todo da ditadura militar, uma identidade cultural para o Brasil. Porque a gente vai ver os movimentos que se dão nesse contexto. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, resistência na cultura, arte engajada, não era isso que eu queria falar, não. Música, bem, a gente vai ver que vai ter toda uma formação cultural embasada no tropicalismo, é um movimento artístico do contexto, que vai dizer e dar cara ao Brasil popular. É hoje o que talvez a gente chame de MPB, de música popular brasileira, mas nessa época não estava muito definido não, tanto que tinha Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé. Gilberto Gil vale por 2, ele está aqui 2 vezes, tá? Ele é tão foda que eu repeti ele. Mutantes, que é uma coisa mais psicodelia e tal, mas esses caras têm uma capacidade de dizer o Brasil que é sensacional, sabe? E ultrapassa, inclusive, a dor e o sofrimento desse momento. Mas é algo que é inovador, é algo que é revolucionário por si. Sabe, nem precisava estar pautando a democracia, mas por si é tão transformador, é tão questionador da sexualidade, do padrão, do comportamento tradicional, que mesmo sem ser exatamente um movimento de esquerda, o tropicalismo vai ser combatido e vai ser reprimido pelo regime militar como se fosse uma aversão dos valores morais. Por isso o tropicalismo é uma música de resistência nesse período. Tá bom? E aí o Caetano vai ser exilado, o Gil vai ser exilado, o Tom Zé leva meio mundo de pau, fica meio maluco, sempre foi meio doido. Mas enfim, e aí do outro lado a gente tem nesse mesmo momento, que eu também gosto bastante, a música brega rolando no Brasil. Mas o brega é algo extremamente reacionário. Sabe? Aí você vai ver o quê? O Odair José cantando: pare de tomar a pílula porque ela não deixa o nosso filho nascer. É um conservador cristão, porra. Ele quer controlar o corpo da mulher, cara. Sabe? E o brega tem muito... Pô, se você vê o sertanejo hoje em dia, é o brega dessa época. O brega é jovem guarda, essa coisa retrógrada, conservadora, que tem uma adesão, tem uma entrada popular muito forte, tá? O que é o Roberto Carlos para a época? Tá? O Roberto Carlos era amigo dos militares, sabe? Tá certo que ele protegeu muito músico que foi perseguido e tal, muito é um exagero, mas alguns, um cara extremamente arrogante também, mas fechou com os militares, saca? Era aquela musiquinha que entretia a juventude com uma rebeldia de é proibido fumar, mas
não estava dizendo o que tá, e ele sabia, não estava dizendo o que estava acontecendo nos porões da ditadura, nem estava dando uma cara para o Brasil, não tava inovando em nada, era só. E olha, eu gosto pra caramba do Erasmo Carlos que cantava com ele, mas a crítica tem que ser feita, sabe? A crítica tem que ser feita, é importantíssimo. O Erasmo Carlos, ao contrário do Roberto, é um cara já bem mais progressista, tal. Até um dos últimos CDs que ele lançou chama Sexo. CD espetacular, muito bom, que tem essa pegada pra frente, sabe, de transformação e tal. Então, o que é que a gente tem no setor musical desse contexto da ditadura militar? A gente tem, de um lado, um campo extremamente progressista que dá a cara do Brasil e que coloca canções de protesto na ordem do dia. E aí, canções de protesto, a gente vai ter o Geraldo Vandré, vai ter o Chico Buarque, a Elis Regina cantando o Bêbado e o Equilibrista. Nossa, que coisa tão linda, velho. É tão bonito e é tão tocante. Recomendo também. Sérgio Sampaio, Gonzaguinha, e aí tem N outros, assim. É muito, muito forte essa expressão da canção de protesto na música brasileira da época, e o tropicalismo também, que com toda a irreverência vai dar cara ao Brasil. Porque o tropicalismo não necessariamente é essa música, como eu já disse, revolucionária, mas ela traz elementos da cultura popular brasileira à tona, bota na ordem do dia. Falar o quê? De Caetano, Gil, Tom Zé, são espetaculares, né? São espetaculares, é o mínimo que dá para falar deles. Enfim, então esse é um setor progressista da música brasileira. Do outro lado, a gente tem o setor extremamente conservador da música brasileira, que vai colar nos militares. E aí você bota o brega, você bota a Jovem Guarda, tá? E meio que galvaniza aí nesses dois, meio perdido entre os dois ali, dando tapa aleatório para todo lado. Tem o Tim Maia, né? Uma parada mais diferente, mais um soul music e tal, uma psicodelia. Mas enfim, cenário musical bem farto nesse contexto aí da década de 70, 80, 60, 70 e 80, que também, de certa forma, baseia muito do que a gente vive hoje na música popular brasileira. Pelo menos de certa forma. Mas eu não vou me deter tanto em argumentar quanto a isso, não. Vou voltar aqui para falar sobre a propaganda da ditadura militar. É interessante a gente ver que todo regime ditatorial que se consolida no poder, ele cuida de buscar uma legitimação no campo educacional, porque ele não se preocupa só com as gerações que ele governa agora, mas ele quer se colocar, se perpetuar no poder. Então ele precisa criar uma consciência na garotada que está sendo educada para legitimar essas pautas para o futuro. E assim as gerações meio que vão se trocando, sabe? As gerações dos pais de vocês foram educadas ainda, provavelmente, no regime militar. Não sei, os pais de vocês podem ser muito jovens, né? Meu pai estudou ainda no regime militar. Meu pai, por exemplo, minha mãe, tiveram aula de moral e cívica no colégio. Cantar hino nacional, conhecer nome de herói, saber hino da bandeira, essas coisas assim, sabe? Bem. Blá, não vai nem vem e não faz o cara mais patriota nem menos patriota, não. Porque tá aí, o presidente da República foi militar e faz continência para a bandeira dos Estados Unidos, recebe o filho da mãe do Mark Pompeo, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos em Roraima, para fazer pressão na Venezuela. Tá virando um capacho vira-lata, cachorro vira-lata dos interesses norte-americanos, para pressionar um país irmão que é a Venezuela. Nunca teve problema com o Brasil na história, e a gente está fazendo serviço de capacho dos Estados Unidos aqui. Então, não é porque o cabo sabe cantar um hino nacional que o cara é mais ou menos patriota, não, sabe? Enfim, e aí tem também uma série de lemas que são divulgados na grande mídia, como Brasil, ame ou deixo, que era meio como uma forma discursiva de dizer, olha, quem deixou o Brasil é porque não amava,
quem ama o Brasil fica no Brasil. E assim se tentava mexer com a memória dos exilados. Ninguém segura esse país, com o brasileiro não há quem possa, eita esquadrão de ouro, aí misturava com futebol e tal. Era um fanismo meio desvairado, meio sem sentido pra gente, mas que na época colava muito com os eventos que iam se colocando no cenário mundial. Aí a participação do Brasil na Copa de 70, sai como campeão, o exílio de intelectuais, enfim. A ditadura militar foi tão escrota que hoje, assim, não é uma documentação clara, mas se tinham grandes expectativas na época que Dom Helder Câmara fosse indicado ao Prêmio Nobel da Paz pela denúncia dos crimes da ditadura militar. Foi Dom Helder e Dom Evaristo Arnes, foram dois bispos que começaram a internacionalizar, a fazer uma campanha internacional contra a ditadura militar no Brasil, levando para o mundo afora e discutindo no mundo afora o que acontecia aqui de tortura, de prisões arbitrárias, de morte, computação de cadáveres, de estupro nos porões da ditadura. Dom Helder e Dom Evaristo Arnes. E caras sensacionais, provavelmente seriam aí, talvez, quem sabe, um prêmio Nobel da Paz para o Brasil. O Brasil nunca teve um Nobel em nada, o Brasil, sabe, não tem um Oscar, não tem um Nobel, muito difícil aí o jogo para o Brasil, a nível internacional. A Argentina tem, tanto o Nobel da Literatura, Borges, como um Oscar, com o El Secreto de tus Ojos. Mas enfim, e a gente não tem porque os militares boicotaram a indicação do brasileiro, porque ele ganharia o Nobel da Paz por estar se colocando contra a ditadura militar no Brasil. Assim, meio até evidente, mas só para colocar nesses termos. Falando um pouquinho aqui da questão da resistência nas artes. De certa forma, tanto os partidos proscritos de esquerda como alas mais revolucionárias da igreja tinham aí uma forma de angariar o debate, de levar a pauta através de modelos artísticos. Então a gente teve muito no Brasil desse contexto a ideia da arte engajada, né? Artistas aí que estavam pautando de formas indiretas, muitas vezes, as questões que eram de corte social durante o período da ditadura militar e que estavam interditadas no debate público por conta propriamente da censura ou da repressão, como por exemplo a questão da morte, fome, a miséria no sertão, e tudo isso a gente vai ver, por exemplo, no Cinema Novo de Glauber Rocha, ou então em algumas peças de teatro, como Morte e Vida Severina. A denúncia da pobreza e da miséria do sertanejo é espetacular. E de certa forma não era uma arte engajada, mas era revolucionária para o contexto. Acaba não sendo perseguido porque é algo bem diferente. Eu não estou certo do porquê, mas eu acho que vale mencionar ele, o Anjo Pornográfico, que é o... Ai, cara, esqueci o nome dele agora. Putz. Nelson Rodrigues, achei aqui. O Nelson Rodrigues, de certa forma, também é um camarada que vai ser, de certa forma, um questionador durante esse período. É um cara que coloca algumas coisas que a sociedade burguesa brasileira não estava disposta a discutir na ordem do dia, sabe, como a questão da traição, a questão da sexualidade, da liberdade da mulher, de certa forma de um olhar, uma perspectiva muito machista, mas a questão da nudez, do corpo, da pornografia, sabe, o Nelson Rodrigues ele vai escrever muito nesse sentido. E, pô, eu recomendo o Nelson Rodrigues. Eu acho que, sabe quem ele se compara? Porque tem muita gente que acha isso cult, mas de certa forma é um machista também, escroto, em alguns aspectos, embora tenha lá seu valor, que é o Bukowski,
Eu acho que o Nelson Rodrigues é o Bukowski brasileiro, nesse sentido. E ele está nesse espaço, é aquela vida do álcool, do perdido, sabe, do matreiro, é um submundo. E de certa forma é uma contestação também aos valores dessa sociedade padrão, burguesa, católica, religiosa, conservadora, que estava posta a partir do regime militar, sabe? O teatro de arena também vai ter essa pegada de arte engajada, de transformação da realidade, e aí tem o Lima Duarte, tem uma série de atores que vão estar bem envolvidos nesse cenário. São caras aí que tiveram uma grande contribuição nesse sentido. Música a gente já falou, né? Falar da resistência na imprensa. A imprensa, em determinado momento, ela também larga, apesar do que eu falei até na aula passada, creio, que a imprensa aderiu ao golpe a priori, mas com o passar do tempo e o recrudescimento do regime militar, a gente vai ver que a imprensa ela vai se colocar em oposição, sabe, a algumas pautas. Não que a imprensa vá se tornar de esquerda ou comunista, não é isso, mas ela se assusta com o tamanho da violência ou com a falta de liberdade de expressão, com a falta de liberdade de imprensa. E aí a gente vê a censura nos jornais, como é cobrada e como de certa forma se encontra algumas formas de ironizar essa censura. Basicamente todos os grandes jornais, antes de saírem da prensa, antes de serem rodados, eles tinham que ser lidos pelo censor. Então tinha um camarada lá de madrugada no jornal para ler o jornal antes dele sair na prensa, né? Antes dele ser copiado. E muitas vezes uma matéria grande era censurada, uma matéria que falava de desvio, de corrupção. Por isso muita gente diz, não existia corrupção durante a ditadura militar. Lógico, pô, não deixava noticiar, não deixava investigar. Quem tinha a AGU, sabe? Tinha Procuradoria Geral da República, PGR, sabe? Tá entendendo? Não tinha quem investigasse, não tinha. E mesmo quando era investigação à parte do jornalista, era censurada. Aí é muito bom, velho, dizer que não tinha corrupção, que não tinha porque não noticiava. Até tinha, né, no caso. Não se sabia porque não se noticiava. Muitas vezes uma notícia toda era censurada em questão de, sei lá, 1 hora para sair. E aí o que é que os caras do jornal faziam? Meta aí um trecho de Camões. Publica aí Lusíadas no meio de uma página só falando sobre corrupção, só sobre economia, como a economia estava indo mal e tal. Aí tinha uma matéria que era muito ruim para o governo, os caras censuravam e metiam Lusíadas no meio. Ou uma receita de bolo de laranja aí lá no meio assim. Crise do petróleo, desemprego, pá, bolo de laranja. Foi uma matéria que não deixaram passar, que acharam muito pesada e muito crítica à ditadura, tá? Então tinha essa forma, até um pouco jocosa, dos jornalistas resistirem, de certo modo, com mensagens cifradas, porque já era sabido do público que ali tinha uma matéria pesada com denúncias contra a ditadura militar, tá bom? E aí nas lutas armadas propriamente ditas eu gosto sempre de destacar, porque para mim é um grande prazer ver fascista sendo derrotado nas ruas, mesmo pela luta armada, porque tem gente, veja, e aí cada um constrói sua identidade política. Não estou cobrando de ninguém que siga meu posicionamento nesse sentido, mas eu não acho que a violência política, a ideia do cidadão em armas, tenha necessariamente a ver com um pré-moderno, com um atraso social. O cidadão ele tem que estar disposto, em certas condições, a defender os seus direitos e de ir para a luta mesmo, para o protesto, e no protesto colocar seu corpo como seu escudo, seus valores. Eu penso dessa forma. Alguém precisa concordar comigo quanto a isso? Não. Mas eu acho espetacular como a UNE
e como as guerrilhas do Brasil se colocaram, deram sua vida pela liberdade política. Eu acho heróico, sabe? E aí tem alguns episódios que são interessantes, como por exemplo a Batalha da Maria Antônia, que eu tive o prazer. Maria Antônia é o nome da rua, tá? Também é o nome da minha avó, mas não tem absolutamente nada a ver com isso, não sei nem porque eu mencionei. É uma rua lá em São Paulo, que tive o prazer de visitar, onde se confrontaram a UNE com o comando de caça aos comunistas. Eram os estudantes da USP, de esquerda, e da Mackenzie, que é uma famosa universidade particular lá de São Paulo, de direita. Tá? E nessa batalha da Augusta, chamada também a Revoada das Galinhas Verdes, a UNE colocou os fascistas para correr no pau. Detalhe, Boris Casoy, comentarista da Band, conserva reacionário do tipo mais ceboso e asqueroso, estava nessa batalha e apanhou bastante. Do lado da Mackenzie, obviamente, tá? Então o movimento estudantil, nesse contexto, foi batalha, troca de soco honesta, trocação honesta, nada, ninguém estava com arma, não, ninguém, talvez tenham pego umas pedras assim no meio do caminho, mas foi na honestidade. O movimento estudantil foi muito ativo nesse sentido durante esse período, inclusive colocando manifestações na rua. A passeata dos 100 mil é um exemplo, uma passeata contra a ditadura militar, chamada pelos estudantes, sabe, a juventude, que tinha realmente aí um interesse e o sonho de transformar o Brasil. A guerrilha do Araguaia, 70 bravos combatentes do PCdoB, heróis, morreram lutando pela democracia, educando o povo e ensinando como todo e cada um tem direito de lutar e reivindicar seus direitos, tá? Além disso, a gente pode citar a LN do menino... agora vou perder o nome dele, Marighella. Do Marighella, a VRP, a Vanguarda Revolucionária Popular do Lamarca, o MR8, que eram guerrilhas urbanas. O MR8 inclusive contou com a militância da Dilma Rousseff. Então, não foi entregue assim, sabe, para os militares. Houve resistência, houve luta em vários campos, e todos esses aspectos, para mim, são marcas da bravura do povo brasileiro. A gente é muito crítico ao Brasil, eu próprio sou muito crítico ao Brasil e acho que tem uma enorme responsabilidade do povo brasileiro com sua passividade na política. Mas a gente nunca pode deixar de destacar essa heroicidade, essa capacidade de encarar os maiores perigos que atentam contra a própria vida e se colocar na luta pela democracia, doa o que doer, tá certo? Então aí temos essas figuras que vão delinear esse aspecto. Aqui só para discutir um pouquinho mais o milagre econômico brasileiro, a gente vai ver que vai ter uma grande entrada de capital estrangeiro, instalação de indústrias pesadas no Brasil, também vai ter uma medida mais de corte nacionalista, a gente pode dizer que tinha um corte de nacional desenvolvimentismo de direita durante a ditadura militar, se impediu aí remessa de grandes lucros para fora do país. E o que é que se ganha impedindo remessa de grandes lucros para fora do país, professor? Se garante que esse capital vai estar dentro do país, uma vez que é mais interessante e lucrativo investir na industrialização, no comércio, na atividade econômica, do que deixar esse dinheiro na poupança. As empresas tendiam a expandir seus parques industriais na medida em que ganhavam ou oferiam grandes lucratividades. Então havia um limite de remessa de lucros para fora do país, já para controlar uma formação de capital bruto nacional e garantir um processo de industrialização do país. E muitas vezes esse acúmulo de capitais foi
destinado aí à construção de obras públicas como Itaipu e a Transamazônica. Itaipu super importante, a Transamazônica menos, tá? Itaipu sustenta aí boa parte do país em energia. Itaipu e Sobradinho são duas porretas da gota, sabe? Vale demais essas construções aí. O crescimento das exportações foi uma marca desse período, o que faz também que a gente veja que existe no Brasil uma concentração na renda, ou seja, o parque industrial brasileiro está crescendo. A gente já teve essa conclusão agora há pouco. Mas está crescendo para quê? Para exportar. Ah tá, mas se está crescendo para exportar significa que quem está de fato acumulando com isso não está girando no consumo interno do mercado brasileiro. Não há um aumento de renda e essa renda está circulando no mercado nacional, sabe? Na verdade, quem está ganhando mesmo é o dono da fábrica, que está lucrando com a venda dos produtos, não é remessa de lucros, é a venda dos produtos para o exterior. Então, logicamente, a gente vai ver aí um aumento da concentração de renda também, que vai fazer com que o país na década de 80 seja caracterizado, isso é muito curioso, como Belíndia. O Brasil tinha indicadores tão complexos na década de 80, e aí vai a indicação de mais um livro para vocês, que é escrito justamente sobre esse contexto, Geografia da Fome, de um grande intelectual negro chamado Josué de Castro. Josué de Castro. Caramba, eu só vou conferir aqui para ver se eu não falei besteira. Josué de... Sim, cadê? Sim, Josué de Castro. O livro, só me enganei, Geografia da Fome de... Cadê, cara? Geografia da Fome é um pouco anterior, é da década de 50, 39, 40, 50, por aí. Mas ainda muito ativo. Geografia da Fome dá para falar sobre o país ainda hoje. Tá? Esse Josué, inclusive, que o Chico Sainz cita na música O Josué eu nunca vi, tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Da Lama ao Caos, o nome da música. Então tem essa pegada do Brasil da década de 80 ser descrito como uma Belíndia. O que é essa Belíndia? É um país que ao mesmo tempo tem indicadores de desenvolvimento socioeconômico da Bélgica e da Índia, que naquela época não era uma potência, era um país puta miserável. Tá? A gente tem que ter o contexto histórico também. Então era um país miserável, atrasadíssimo, com um IDH horrível, péssimo, triste, sofrível. E o Brasil tinha essa mistura. Enquanto o Brasil mais profundo, mais pobre, que é a grande maioria do Brasil, era a Índia, existiam enclaves de Bélgica no Brasil, sabe? Tinha IDHs. Isso é concentração de renda. E esse é o Brasil que nós temos aí agora. A gente vivenciou um pouquinho de distribuição de renda durante os governos do PT e tá aí, ó, eu elogiando o PT de novo, 2 vezes só hoje. Olha, distribuição de renda, a gente só vê mesmo com os governos do PT. É uma verdade, é uma realidade. E agora a gente está voltando para um país onde existe uma enorme concentração de renda. Uma enorme concentração de renda. Tá? E aí, por fim, a gente vê que esse milagre econômico brasileiro ele vai desabar. Recomendo demais Geografia da Fome. Vou só voltando aí, grande intelectual negro Josué de Castro. Vale a pena demais. Grande livro, grande livro. A linguagem talvez seja um pouquinho ultrapassada para vocês, mas quem tiver interesse por questões mais históricas vai gostar bastante. E aí esse milagre econômico que parecia tão portentoso se dissolve do dia para a noite com a crise do petróleo. O país se vê extremamente endividado, tá? E a inflação progressivamente vai pipocar, sendo essa inflação parelha a uma política de arroxo salarial. Ou seja, não havia aumento no valor de compra do salário mínimo do brasileiro, enquanto o preço dos alimentos crescia. Então a turma passava fome, sabe?
Hoje no Brasil, isso é uma miséria, isso me dói demais, velho. Isso é uma miséria, que hoje a fome esteja voltando pro Brasil. É um absurdo completo que o maior produtor de alimentos do mundo se dedique a produzir ração, soja, que é ração, para gado chinês, para galinha chinesa, e não se dedica a produzir alimento para os seus pátrios, para os seus cidadãos. Que o povo brasileiro tem gente passando fome de novo, bicho. A gente não sabia o que era isso, não. Olha a quantidade de mendigo que tem na rua hoje em dia, não é possível. Cara, 5 anos atrás isso não existia, velho. Não existia, não era assim. O desemprego, a desindustrialização nacional, a falta de alternativas, está fazendo com que o povo brasileiro volte para a miséria. Isso é muito triste. E essa miséria é a miséria da década de 80. Sabe? É como se o Brasil fosse um golfinho. Desce uma subida, dá uma respiradazinha de leve e profundeza de novo. Meu Deus. Tá entendendo? Mas é isso aí. Esse milagre econômico meio balela. Além de tudo, a gente pode mencionar que o Brasil está dentro de um contexto amplo de ditaduras de direita que foram estabelecidas na América Latina para evitar a ascensão de governos sociais-democratas que desafiassem os interesses imperialistas dos Estados Unidos nesses países. E aí o golpe na Argentina com o Angoninha e o Videla, são 2 golpes militares diferentes. E o golpe no Chile com o Pinochet, depondo ali, o Videla ele depõe a Perón, a Evita Perón, e o Pinochet depõe o Salvador Allende. O peronismo de centro-esquerda parece muito com o varguismo. E o Salvador Allende realmente um socialista democrático, tá? E isso tudo se configura num grande plano dos Estados Unidos chamado Plano Condor, o Plano Condor. Condor é um animal que é símbolo da América do Sul, de um modo geral, sabe? É uma espécie de ave de rapina. Ele parece com abutre, mas ele é uma ave de rapina. E aí o Plano Condor é a ideia de dominar a América Latina, impedir que a América Latina desenvolva governos socialistas. Junto com o Plano Condor, ou melhor, como subtópico do Plano Condor, a gente vai ter o Plano ABC, Argentina, Brasil, Chile, que é a instauração de ditaduras nesses países, respectivamente, ali da década de 60 para a década de 70, tá bom? E a Escola das Américas, eu acho que eu já mencionei em outra aula, é basicamente uma escola de torturadores, de troca de informações entre essas ditaduras militares que se colocavam à época aqui nas Américas, tá certo? E pra gente terminar, eu acho que tá terminando mesmo aqui, cadê? Exatamente. A gente pode mencionar mais uma vez, nunca é demais lembrar, que a abertura política no Brasil foi lenta, gradual e segura para quem? Para os militares, tá? No governo do Geisel, já houve, de certa forma, uma diminuição da repressão. Está em debate, em verdade, se houve uma diminuição da repressão ou uma continuidade do sistema de tortura por baixo dos panos, certo? Mas a questão é que, ao fim e ao cabo, o governo Geisel é um governo que está apontando já para o fim da ditadura. Está dizendo, vamos acabar com a ditadura, vamos abrir mão do poder ditatorial no Brasil. E em 74 a gente já vê o MDB conseguindo uma votação expressiva pelo Congresso, apesar de ser acusado de campanha comunista pelo pessoal da ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, o partido da ditadura. E o fim da ditadura no Brasil, a gente vê que a partir de 78, temendo que o MDB ganhasse a eleição e acabasse de vez com a ditadura, querendo fazer o seu sucessor para controlar melhor o fim do regime político, a gente vê que o Geisel vai lançar o pacote de abril, vai garantir maioria no Congresso com os senadores biônicos, vai ampliar o mandato presidencial para 6 anos, o último governo vai ter 6 anos,
os governadores aí vão seguir por eleições indiretas, tá? Figueiredo sucede Geisel. Em 79 a gente tem a lei da anistia, que é geral e restrita e prescreve crimes políticos. E a gente já viu que é um erro histórico enorme. E por fim, a partir de 84 a gente tem ali a campanha das diretas já, a ideia que o povo tem que ter o direito em 85 de eleger o seu presidente diretamente. A gente vê a reforma partidária, a abertura aí para a formação de novos partidos. E em 85 acaba que não passa as diretas já pelo Congresso. Em 85 a gente vai ver as eleições indiretas, o Congresso Brasileiro decidindo entre Tancredo Neves e Paulo Maluf. Tancredo Neves pelo lado do MDB, Paulo Maluf pelo lado do PDS, que é a antiga Arena, tá? Mas o resultado dessa eleição e toda a gangrena política que vai se transcorrer a partir daí, a gente discute semana que vem. Beleza? É isso, pessoal. Lembrem, o material extra dessa vez não é uma opção, ele é obrigatório. Vocês têm que assistir, têm que participar da escuta das músicas e das entrevistas dos torturadores da ditadura militar, para ter uma real dimensão de como eram essas articulações políticas, tanto na resistência como na prática da tortura e da disseminação do ódio como uma forma de política. Tá certo? É isso. Fiquem na paz. Até mais. Qualquer dúvida, estamos por aí. Tchau, tchau.